Ele é taquariense nato e, como ele mesmo diz, nasceu na beira do rio Taquari. É membro de uma das famílias mais antigas e tradicionais aqui de nossa cidade. No programa de hoje, do nosso projeto Memórias, que tem o apoio da Lei Paulo Gustavo, apresentaremos o simpático e amigável senhor João do Prado. Vamos assistir a sua história. Meu nome é João Prado de Carvalho. Eu nasci aqui na região de Taquari. Eu fui o seguinte, eu vou falar o que é. Eu fui nascido, como eu falei, na região aqui de Taquari, mas eu não ficava aqui direto em Taquari. Eu ficava na fazenda do meu pai, que era 18 quilômetros de Taquari lá. Então eu fui criado mais na fazenda, não aqui na cidade. O Taquari começou assim, de umas 10 casas, mais ou menos, ele foi começado. Eu falar a verdade, eu não sei qual foi o primeiro que fez uma casa aqui. Eu acho que quem que pode ter feito a casa era um senhor Manuel Rosa. Era na beira da estrada, não era a casa mesmo. E aí que foi crescendo. Aqui, na beira do Ribeirão Laje, que tem a nascente da Laje. Então nós morávamos lá embaixo. E eu tinha lá, papai, nós era uma vizinhança grande. Vou contar assim, era o finado Higino Carrijo, uma tia minha, tia Maria, e a vovó Bastiana, um padrinho meu, Valdivino, e o Guilhermino Barbosa de Carvalho, de Paniágua. E depois era o Antônio Teodoro, que já é mais para cá. É pecuária, tudo era pecuária. Esse Taquari aqui, essa região aqui, conheci, não era lavoura, tudo era campo. Tudo era... O capim era nativo, então isso aí, fazenda era o seguinte, cada um tinha sua área, sabe? Por exemplo, o seu Gino tinha a área dele, uma tia minha tinha a área dela, o papai tinha a área dele, a vovó tinha a área dela, e um padrinho meu, que é o Valdivino, também tinha a área dele, e o seu Guilhermino tinha a área dele. Tudo era na beira da laje, do Ribeirão Laje. A vovó era... no completo eu não sei. O vovô eu a lembro, é João Alexandre de Carvalho. E a vovó era Sebastiana, agora eu não sei, eu lembro o sobrenome dela. Meu avô, João Alexandre, ele teve a primeira mulher, teve 2 filhas. Que é a mamãe e uma outra tia. E aí depois ele ficou viúvo, casou com essa outra que fala vovó Sebastiana. Aí ela adquiriu outra família, adquiriu outra família. Então a família já foi grandinha. Já foi esse padrinho Valdivino, então, o padrinho Trater João Gordo, não sei se ele lembra desse dele. O tio Pedro. E, então eu levaram as tias também. O papai arrumava o professor, ele fazia um barracão lá, vamos dizer assim, então levava o professor e nós estudávamos lá na fazenda. Lá na fazenda nós produzíamos assim, o mantimento, era milho, arroz, feijão.
tudo era produzido, mandioca, vamos dizer assim, as fruteiras, tudo produzia. Aí o papai tinha o carro de boi, então naquela época não existia condução, eu ia no carro de boi, saía da fazenda e ia lá, gastava 3 dias para ir lá. O papai sempre fazia o seguinte, ele engordava porco e fazia uma lotação de trem assim, levava, chegava lá, já vendia lá, e aí comprava sal, comprava açúcar, comprava querosene, comprava o que foi café, vamos dizer assim. Então, o que fosse preciso, ele comprava arame, o que fosse no caso. Então, fazia uma lotação no carro lá, para trazer de volta. Sebastião da Rosa, puxou meu nome, Sebastião da Rosa de Carvalho, sabe? Então, eu conheci ela aqui na região mesmo. Eu casei em Alto Araguaia. 2 casados. A primeira é Maria Luzia Rosa de Carvalho. O outro é Dionísio Rosa de Carvalho. E a outra é Elma Rosa de Carvalho. E o outro é Elmar Rosa de Carvalho. Deu uma mudada, bem mesmo. Mudou assim, que ele foi aumentando, né? Foi crescendo. E quando ele emancipou, ele era bem mais pequeno. Agora, depois que emancipou, ele foi crescendo. O Taquari é o seguinte, ele é um lugar muito, assim, como o senhor mesmo sabe, é um lugar bom, um lugar, aqui na região de Mato Grosso, parece que é o lugar mais alto que tem, e é um lugar muito bom. Olha, aqui o que eu precisava muito é ter indústria, né? E aqui, por exemplo, aqui o Taquari é muito rico sobre plantio de soja. Aqui podia ter uma esmagadora aqui, por exemplo, aqui na minha opinião, aqui. Então aqui produz muita soja, mesmo, eu acho que mesmo o senhor sabe mesmo como é que é. Que aqui é bom para produzir, graças a Deus, aqui produz mesmo. Aí o senhor vê essas lavouras aqui, ó, de milho, como é que tá, ó. Então é muito bom, é um lugar muito sadio, Taquari. Eu acho que pode ter igual, mas melhor não tem. Melhor de saúde que eu como o Taquari. A fazenda que eu lembro, sim, como eu falei, era por exemplo, o Eugênio Carrijo. O Eugênio Carrijo era tido Durvalo. Então é o Eugênio Carrijo, depois era uma tia também, depois da tia era a vovó que eu estava falando, a vovó Bastiana, e aí depois era o padrinho Valdivino, que também, eu não lembro sobre o nome dele, né? E depois dele tinha, eu estava até esquecendo, tinha é o Guilhermino Barbosa. Ele também é na beira do Ribeirão da Laje. Foi levantado ali. Esse Guilhermino Barbosa, ele é cunhado do Antônio Teodoro. Ele é cunhado. Então, ele criou, a família dele foi pouca, não é muito também não. E ele criou, tinha uma fazenda muito bem arrumada, tudo bem arrumadinha. Ele teve um filho, um homem só. E ele foi ficando de idade, ele doou. E aí esse filho comprou as partes dos outros irmãos. E acabou, hoje lá estão um trem, pode dizer mata. Acabou, ele era limpinho, fazenda limpinha, formadinha de Jaraguá naquele tempo. Era só mesmo um brinco, era um brinco mesmo. Era um velhinho embaixo
mas trabalhador mesmo. Ele ia, montava cavalo, e tinha uma fazenda debaixo da serra, ele montava cavalo e quando ele não amarrava o facão na cintura, ele amarrava, punha na cabeça dos arreios. E ele ia. Aí ele falava, tinha um dizer, que o homem que não carrega facão não é bem homem, tem que carregar, que sai pro mato tem que ter o facão. Então, é o que eu desejo ao Taquari, para ficar cada vez melhor, melhorando cada vez mais. E que é um lugar muito bom, como eu já falei, um lugar muito bonito aqui, um lugar alto. Então eu desejava assim, que ele fosse crescendo, como diz o ditado, tem uns políticos que interessassem pelo lugar. Ele tem que continuar assim, fazendo benefício para o lugar e evoluindo cada vez mais. Então é uma coisa muito importante na pessoa ser honesta. Honestidade, que esse negócio de honestidade está pouquinho, está muito pouquinho. Então, e hoje, como dizem, a honestidade não está tendo, não está falando. Mas eu acho que para o Taquari, essa juventude, por exemplo, eles tinham que ir evoluindo mais, crescendo mais e melhorando cada vez mais a cidade.